No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é quarta-feira, 7 de agosto de 2019. No Jornal da CUT de hoje, ato em São Paulo protesta contra o autoritarismo de Bolsonaro. Na volta do recesso, resistência de partidos de oposição promete dificultar a vida da reforma da Previdência. E ainda, aposentômetro, calculadora mostra quando e se você vai se aposentar. Tem mais um assunto. Novos vazamentos mostram que Lava Jato planejava investigar ministro Gilmar Mendes. Ministro é crítico aos métodos da Força Tarefa Lava Jato. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Na noite da segunda-feira foi realizado um ato, Ditadura Nunca Mais, em São Paulo, convocado pela Frente Povo Sem Medo para protestar contra o autoritarismo que se instaura no Brasil com Bolsonaro. Wagner Freitas, presidente nacional da CUT, participou da manifestação e declarou que a prisão de Lula é a expressão de que a ditadura está presente no país. Wagner afirmou que Lula está preso porque era candidato à presidência e ia ganhar a eleição. Agora está comprovado. O Lula é preso político. E agora está comprovado, e não é nem opinião só nossa agora. Agora é denúncia da imprensa internacional que ele está preso por ser preso político. E agora o povo brasileiro está prestando atenção e está vendo o que o fascismo pode fazer com a população. E a expressão da ditadura no Brasil é a prisão do presidente Lula. Ele está preso porque era candidato a presidente da República e ia ganhar a eleição. E tem que ser solto. A bandeira Lula livre unifica todos aqueles que lutam pela democracia no Brasil. O líder do MTST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto, Guilherme Boulos, fez uma crítica a Bolsonaro sobre as declarações em relação ao desaparecimento de Fernando Santa Cruz, pai de Felipe Santa Cruz, presidente da OAB durante a ditadura militar. O Bolsonaro passou dos limites. Ele foi eleito no ano passado presidente do Brasil. Numa eleição, aliás, questionada por métodos e por fraudes. Mas mesmo sendo eleito presidente do Brasil, é importante que a gente diga aqui, ele não é o dono do Brasil. Ele não é o dono do Brasil. Ele não faz o que ele quer. Nós viemos para denunciar um governo que quer calar jornalistas, que ameaça prender jornalistas. Um governo que tem a crueldade de brincar com a morte de mais de 60 pessoas lá no Pará. Um governo que ataca a memória de lutadores que ajudaram a conquistar a democracia nesse país, como Fernando Santa Cruz. Nós viemos também contra os desmandos do seu Sérgio Moro, um moralista sem moral, que já foi desmascarado, que não tem condição de estar à frente do Ministério da Justiça. A ex-ministra Eleonora Menicucci também repudiou as ações de Bolsonaro e lembrou que ela própria foi uma vítima de tortura durante a ditadura militar. Eu sobrevivi para contar o que foi a ditadura, o que é a tortura, o que é o assassinato. Eu retomo a vida com a mesma determinação e a mesma vontade e a mesma alegria que me fez, quando jovem, e toda a minha geração, lutar contra a ditadura, pelas democracias, pelas justiças sociais naquela época. E com muita indignação, mas com muita vontade, eu digo, esse aí não me representa, não nos representa, não representa a minha geração. Esse aí, que ao votar no impeachment, no golpe que tirou,
a primeira mulher eleita e reeleita, com 54 milhões de votos, para presidenta do país, dedicou o voto dele ao maior torturador desse país, o Ustra. E eu sei o que significa isso. Eu sei muito bem o que significa você ter sido torturada pelo Ustra. Política. No dia a dia da batalha contra a reforma da Previdência, o Congresso Nacional voltou do recesso nesta terça-feira, já em meio à disputa entre governistas e oposicionistas para a votação da reforma da Previdência. Na Câmara, onde o texto precisa ser aprovado em segundo turno, partidos da oposição vão apresentar 9 destaques supressivos a que tem direito, ou seja, destaques que retiram trechos do projeto aprovado em julho e pretendem fazer obstruções para conseguir adiar a votação. A oposição também conta, para ampliar essa estratégia, com a inclusão na pauta de 11 medidas provisórias que estão em vias de perder a validade, que, portanto, precisam ser votadas logo. No Senado, cresce um movimento para mudar o texto da reforma em vários pontos. Isso, tanto por parte dos oposicionistas, como também por partidos que apoiaram Bolsonaro nas eleições de 2018, mas mantém uma certa independência do governo. Caso as mudanças sejam feitas no Senado, o regimento obriga o retorno da matéria à Câmara para novo período de tramitação e nova votação, tudo que o Executivo quer evitar que aconteça. Ainda antes da votação da reforma da Previdência, partidos de oposição pretendem fazer vários discursos e protocolar pedidos por causa das últimas declarações de Bolsonaro em diversos assuntos. Um deles sobre a declaração dele colocando sob suspeita o desaparecimento de presos políticos durante a ditadura militar, caso do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. O PT ameaça apresentar um pedido de impeachment de Bolsonaro caso o judiciário brasileiro não tome providências. Notícias. Procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato de Curitiba, liderados pelo coordenador Deltan Dallagnol, queriam pedir a suspeição e até o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que é crítico aos métodos usados pela Turma do Paraná. Eles queriam colocar o ministro sob suspeita. De acordo com os novos vazamentos de conversas que foram divulgados nesta terça numa parceria entre o jornal El País e o site Intercept Brasil, os procuradores chegaram a acionar investigadores na Suíça para tentar reunir munição contra o ministro. Uma aposta era que Gilmar estivesse diretamente ligado ao tucano Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, preso em Curitiba num desdobramento da Lava Jato e apontado como operador financeiro do PSDB. Eles também foram atrás de decisões e acórdãos de Gilmar para reforçar a ofensiva. A estratégia contra ele foi discutida por meses em conversas entre membros da Lava Jato, feitas pelo Telegram e enviadas ao Intercept Brasil por fonte anônima e analisadas em conjunto com o jornal El País. Pelo que diz Dallagnol nas mensagens, a ideia de investigar Gilmar Mendes veio de um boato da Força Tarefa em São Paulo, de que o ministro poderia ter ligação com o dinheiro apreendido com Paulo Preto. Como Gilmar Mendes já tinha concedido 2 habeas corpus em favor de Paulo Preto, a linha dos procuradores era de que o juiz do Supremo aparecesse como beneficiário de contas e cartões que o operador mantinha na Suíça, um material que já estava sob análise dos investigadores no país europeu. Na troca de mensagens, os procuradores se excitam com a possibilidade de encontrar algum cartão em nome do ministro e ironizam o artigo 102 da Constituição, que determina que os ministros do Supremo só podem ser investigados com autorização de seus pares. O ministro Gilmar Mendes reagiu duramente à divulgação pelo Intercept e El País de que Deltan Dallagnol, Roberto Pozzobon e demais procuradores da Lava Jato planejaram essa investigação ilegal contra ele na Suíça. Gilmar Mendes chegou a dizer: "Eu não me espantaria se não tivessem tentado forjar algum cartão de crédito internacional em meu nome. Eles estão mesmo no mesmo patamar dos criminosos que dizem investigar." Gilmar Mendes disse isso ao jornalista Ricardo Noblar. Em outros momentos das conversas, Dallagnol chegou a dizer que seu sonho era que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e Gilmar Mendes acabassem fora da Corte Suprema. O procurador chegou a mobilizar assistentes para produzir um documento com o propósito de mostrar eventuais incongruências de Mendes com os casos da Lava Jato. Mobilização. Reaja Agora e Aposentômetro. Vamos continuar falando sobre reforma da Previdência. São ferramentas bem fáceis de acessar. No site do Reaja, reajaagora.org.br, você tem todas as informações necessárias para saber o que representa a reforma da Previdência. Tudo explicado por categorias, por gêneros, quem mais se prejudica. Lá tem também o Aposentômetro, que é uma ferramenta criada pelo DIEESE para você calcular, na prática,
Quando vai conseguir se aposentar? Se conseguir, né? Reajaagora.org.br e aposentômetro.org.br. E dia 13 é dia de lutar contra a reforma. Né? Vai ter uma grande mobilização no dia 13 em todo o país. É o Dia Nacional de Mobilizações, Paralisações e Greves contra a Reforma da Previdência, convocado pela CUT e demais centrais sindicais, em enfrentamento, né, à reforma da Previdência, para lutar pela aposentadoria, lutar contra a reforma da Previdência. Jornal da CUT. O Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web, colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. Acesse nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, também no Twitter. CUT Brasil. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.